Vamos abrir em Romanos 12. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Aleluia. Romanos 12. Romanos 12. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que paz é essa que nós procuramos? Só Ele pode nos dar. Amém? Glória a Deus. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se esforçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aquele que os perseguem. Abençoe e não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenha uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se à pessoa de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam tudo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhes de comer. Se tiver sede, dê-lhes de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal. Vençam o mal com o bem. Amém? Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Que palavra, né? E em tudo isso nós podemos ver Deus.
o que eu me apeguei muito aos versículos que nós lemos, é que nós somos um corpo em Cristo. E cada um tem a sua função a ser feita. Se você tem o dom de profetizar, que profetize. Se você tem o dom de abençoar, que abençoa, que seja generoso em abençoar, né? Que em tudo aquilo que nós vamos fazer, que seja mesmo de todo o nosso coração. Nós devemos se entregar ao Senhor, a obra ao qual o Senhor nos chamou e nos colocou para fazer de todo o nosso coração. Mas que em tudo isso nós sejamos moderados. Nós devemos andar de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com o que o Senhor tem e quer para nós. Deus, Ele tem o que para nós? O melhor. Nós somos o que? Limitados. Não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Nós não sabemos porque nós somos limitados, mas Deus sabe. Deus tem nos guardado, nos livrado e nos protegido de tantas coisas que nós não vemos e não podemos ver, que se nós víssemos, nós não agiríamos muitas das vezes como nós agimos. Uma coisa que a Joyce falou aqui, que a gente às vezes pega o problema com a mão, e isso é uma pura realidade. Eu tinha até colocado isso aqui no papel. Tem problemas que a gente pega com as mãos. Tem coisas que Deus às vezes está ali, tentando nos livrar, tentando nos mostrar, mas a gente não consegue ver. Mas às vezes a gente vai lá, por nossa livre e espontânea vontade, e pega com as mãos. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não está vivendo na direção de Deus. Muitas das vezes a gente age pela emoção e não pelo que o Senhor quer para nós. Mas para nós vivermos assim, nós temos que estar sempre o quê? Ligadinhas no trono, ligadinhas no céu. Não que talvez para Joyce não havia uma necessidade de ver a situação daqueles bichinhos, mas eles já estavam sendo cuidados por alguém, né? Essa moça uma vez quebrou o pé porque ela esqueceu a chave, gente. E não sei onde foi que ela esqueceu a chave, foi ela mesma que me contou essa história. Ela falou que foi pular o portão por causa dos cachorros. Ela pulou de uma maneira que ela destroncou o pé e ficou não sei quanto tempo sem poder andar direito. Olha só o que às vezes nós tomamos com a nossa mão e a proporção do que acontece. Nós temos o quê? Que saber que nós devemos ajudar, mas tudo de acordo com o nosso limite. Deus nos deu esse limite, Deus nos deu essa autonomia, né? De nós olharmos para as pessoas, ajudarmos, conforme a Ana falou aqui no início, mas saber até onde nós devemos ajudar. E para isso tudo é estar na direção do Senhor. Um dia desses, uma pessoa me mandou uma mensagem assim: ai, por favor, será que você poderia vir aqui me ajudar? E eu comecei a orar ali e falar: Senhor, vai na minha frente. Senhor, usa a minha boca. Senhor, que eu fale aquilo que o Senhor quer que eu fale. Senhor, que o Senhor me use como um instrumento de bênçãos na vida dessa pessoa, né? E chegando ali, eu pude conversar com aquela pessoa. E eu pude falar algumas verdades para ela. Que para alguma coisa mudar, nós devemos mudar. A mudança, ela tem que começar em quem? Em nós. Eu quero que tudo seja diferente, faça diferente. Eu quero que tudo mude, muda. Faça algo para que você veja algo acontecer. Confiando em Deus para ver algo acontecer, temos que mudar. Mas que tudo sirva de lição para as nossas vidas. Não volte mais a fazer isso. Não volte mais a confiar em pessoas que você não deveria confiar. Não volte mais a estar em meio de situações a qual você não sabe lidar, a qual você às vezes coloca a sua família ali em risco. E falei. Depois orei ali por ela, li ainda uma palavra para ela. E depois de tudo aquilo, eu vi algumas coisas sendo mudadas para a honra e glória do nome do Senhor. Mas tem coisas que a gente não precisa tomar para nós. Eu mesmo, em meio à situação, eu fiquei tão revoltada, tão irada, que eu queria, às vezes, falar umas verdades para as outras pessoas que estavam se levantando contra essa moça. Mas na hora o Espírito Santo me catou assim e falou assim: isso não é problema seu.
Cada um com seus problemas. A pessoa criou o problema, ela que resolva o seu problema. O que você pode fazer é orar. Ora que melhora. E foi o que eu fiz. Eu não ia pegar esse problema com as minhas mãos. O meu dom ali naquele momento era de quê? Aconselhar. Eu estava no meu limite. Foi o que eu pude fazer. E orar. E muitas das vezes, minhas irmãs, no meio da nossa... Da tempestade, da situação, a gente tenta viver em paz, a gente procura essa paz em Deus, que é só Deus que pode dar essa paz. Vamos ler também Colossenses 3,15, diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Temos que ser agradecidos no Senhor para viver a santa paz de Deus nas nossas vidas. João 14:27 diz assim: deixe-lhe a paz, a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Qual é essa paz? Que é a paz que o Senhor nos dá, não é a que o mundo nos dá. Por quê? Porque o mundo está cheio de coisas para nos oferecer, momentâneas. Sabe aquele momento assim de paz que muitas pessoas acham que estão vivendo? Que estão ali às vezes numa balada, que estão ali às vezes no meio de amigos, que estão ali às vezes... com a família mesmo. Muitas das vezes a gente vai procurando aquela paz ali momentânea, aquela alegria momentânea, mas o Senhor, Ele nos dá a paz. Não é essa paz que o mundo tem para oferecer, é a paz que Ele tem para oferecer, é a paz que excede todo entendimento, é a paz que nós não entendemos, mas Ele nos dá, Ele nos traz essa paz. E para isso nós temos que estar em quê? Em comunhão com o Senhor. Nós devemos saber lidar com os nossos problemas. Nós temos muitos problemas já na nossa vida natural. E nós às vezes procuramos problemas. Toma uma posição em meio a esse problema que você está enfrentando. Tome uma postura em relação a isso. Vamos buscar em Deus uma direção que o Senhor nos dê para que nós possamos tomar uma posição sobre isso, né? Não podemos também viver falando palavras negativas para nós. Não é porque nós estamos vivendo um momento, uma situação ruim, que a gente vai proferir ali palavras ruins, negativas para a gente, né? Quantas pessoas às vezes eu olho e falo assim, mas eu fui uma burra mesmo, mas eu fui uma sem noção, mas como eu pude fazer uma coisa dessa? Não, profira sempre para a sua vida palavras de ânimo, encorajadora. Eu errei, mas eu vou me lembrar desse erro para ali na frente eu não errar mais, eu não cometer esses mesmos erros. E com tudo isso, no meio dessa situação, muitas das vezes, o diabo nos coloca em situações para nos tirar o quê? O foco. Nós temos um foco. Nós temos um foco em Cristo Jesus, que é o quê? Fazer a vontade de Deus. Fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nos colocar em uma posição de servo, nos colocar em uma posição na qual o Senhor quer que nós sejamos. Tem coisas que vai aparecer para que atrapalhe a obra de Deus. Esses dias passei por uma situação muito difícil, muito complicada com o meu filho. E me senti assim, falei, Senhor, eu estou perdendo o controle. O que eu posso fazer, Jesus? E eu olhei assim e falei assim, não, eu não estou perdendo o controle. Eu não posso perder o controle dessa situação. O diabo quer que eu perca o controle dessa situação. O diabo quer que eu entregue o meu filho a si. Como entregue a si? Olhe para ele e fale assim, tá bom, você quer viver dessa maneira que você viva, você quer fazer do seu jeito que você faça. Não, o Senhor me deu ele, e o Senhor me deu ele para eu educá-lo, para eu ensiná-lo no caminho do Senhor. Mas às vezes nós nos sentimos perdidas no que fazer, mas com isso tudo nós devemos estar firmes no Senhor.
porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em Romanos 8:37 fala sobre esse somos mais do que vencedores. Romanos 8:37. O Senhor fala assim, ó, no meio desse meu caos, no meio dessa situação sem saber o que fazer. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O Senhor me amou. O Senhor ama a vida do Jonatas. O Senhor quer escrever uma nova história na minha vida, na minha casa, na vida do meu filho. E eu não posso abandonar essa situação, a Deus dará. E nem dizer, Senhor, está nas tuas mãos, que faça a tua vontade. Não, o Senhor vai fazer a parte dele e eu vou fazer a minha. Eu vou tomar as devidas providências que devem ser tomadas em meio à situação difícil. E eu não devo deixar isso me abalar. Eu não devo deixar essa situação abalar a minha fé, a minha estrutura, tirar o meu foco, que é qual? Estar no centro da vontade de Deus. As situações difíceis, os barulhos que estão lá fora, querem tirar a nossa atenção, querem tirar esse foco que eu tenho, o meu filho estar em Cristo Jesus. E eu não posso perder esse foco. É um menino iluminado, é um menino abençoado por Deus. Trouxe uma vida esses dias aqui para Cristo. Mateus, ele está vindo. Eu falei, filho, quem convidou o Mateus? Ele falou, mãe, eu convidei o Mateus e o Mateus veio. É da sala do Nicolas, ele. E tem sido uma bênção. Então o diabo, ele fica furioso mesmo. Ele quer fazer barulho, ele vai usar quem para fazer esses barulhos? Às vezes de dentro da nossa própria casa. E nós devemos estar sempre alertas, sempre ligadinhas ali. Por quê? Quando tiver esses barulhos, nós devemos colocar em posição, em postura de soldados diante do Senhor e saber que quem guerreia essa guerra é o nosso Deus e Ele vai nos dar vitória. É difícil? É. Quem disse que seria fácil? Quem disse que seria tudo mil maravilhas? Vou falar uma coisa para vocês. Tem momentos que eu olho assim e falo assim, meu Deus, eu não passo por problemas nenhum. E não passo até me deparar com certas situações. Se eu não tenho nenhum problema, calma aí que eu vou te achar um problema rapidinho. E às vezes, irmãs, eu me sinto culpada com isso. Porque eu olho e falo assim, Senhor, quanto tempo eu tenho me dedicado aos meus filhos? E quanto tempo eu tenho me dedicado ao Senhor? Quanto tempo eu tenho usado a arma que o Senhor me deu para guerrear e blindar a minha casa, blindar a minha família? Não tenho feito da maneira que o Senhor me chamou para fazer. Por quê? Porque muitas das vezes estou preocupada com as coisas deste mundo, que foi o que a Joyce falou lá no início daquela palavra. Estamos lutando contra o quê? Guerreando contra o quê? Não é? Eu me sinto muitas das vezes numa bola assim, ó, sem saída. Por quê? Porque eu corro atrás para pagar as contas, né? Que eu mesma criei, eu mesma fiz, eu mesma me causei este problema, o qual eu não precisava causar. Trabalho, ganho bem e só gira em torno disso. Paga conta, faz conta, paga conta, faz conta, tudo fora dos planos e da direção de Deus. Feito tudo de acordo com a minha vontade, com o que a minha carne almeja, com o que a minha carne quer. Porque a nossa carne, ela quer o quê? Os prazeres deste mundo, as coisas deste mundo, não é? E nós procuramos muitas das vezes essas coisas para saciar a nossa carne. Lembra o vazio que o pastor Samuel pregou no domingo? Quantos de nós não sentimos esse vazio e tentamos preencher este vazio que há dentro de nós com tantas coisas? Compramos tantas coisas, fazemos tantas contas. Para quê? Para ficar em uma roda na onde eu não consigo sair
e nem viver aquilo que o Senhor tem para mim como mãe, de estar em casa para educar o meu filho nos caminhos do Senhor, para ensiná-lo da maneira certa, para dar a atenção devida ao meu filho, para que ele não tenha fome e venha procurar de comer em qualquer lugar por aí? Que tipo de mãe eu tenho sido? Que tipo de mãe eu quero ser? Que tipo de mãe o Senhor quer que eu seja? Não a distraída com as coisas deste mundo, mas a ligada no Senhor Jesus, a no qual busca a presença do Senhor, para que haja libertação, restauração e renovo dentro da minha casa, na vida dos meus filhos, na vida do meu marido, para que nós sejamos firmes e fortes na presença do Senhor. Porque juntos, enquanto nós estamos juntos, enquanto nós estamos unidos, nós vencemos a guerra. Mas se nós nos dividirmos, nós perdemos a batalha. E o diabo quer trazer essa divisão entre eu e o meu filho, quer trazer essa divisão muitas das vezes entre eu e o meu marido, entre eu e a minha filha. E eu tenho que estar vigiando em todo o tempo. Saciar a fome e a sede que há neles, da carência, da presença, da palavra, do aconchego, da situação difícil que eles enfrentam lá fora, no qual nós nem vemos, e por falta de oração, de busca na presença de Deus, continuamos cegas, sem ver, sem ajudar, sem poder ter uma palavra de apoio, porque às vezes até nós nos encontramos vazias, cheias de problemas para resolver, cheias de situações na qual nós nos enfiamos e não sabemos dela sair. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor é aquele que pode colocar no lugar tudo aquilo que está fora do lugar. Basta nós confiarmos e buscarmos a esse Deus de todo o nosso coração e colocar Ele em primeiro lugar. Porque se nós colocarmos o nosso Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O que há de necessário a ser acrescentado na sua vida para que você viva essa paz. A paz que o Senhor nos dá, não a paz que o mundo nos dá. A paz que o Senhor nos traz. É tão bom quando nós estamos ali em família e está aquela paz maravilhosa. Mas é tão triste quando a gente vê aquela gritaria, aquela situação no qual nós não sabemos nem o que fazer. E nos sentimos às vezes só sem saber o que fazer. Mas o nosso Deus, Ele no meio do caos, Ele vai nos trazer a direção certa e a paz. Entra nessa batalha. Entra nessa batalha. Tem situações que saem do nosso controle, mas o nosso Deus tem o poder de tomar todo esse controle. Qual atitude você vai tomar? Qual atitude você vai ter em meio às situações que você está vivendo? Você vai confiar em homens? Em cavalos? Ou nós vamos fazer a menção do nome do Senhor e confiar no nosso Deus que tem todo o poder? De nos tirar dessa situação. De nos tirar de situações na qual nós perdemos o controle de sair. Que a paz do Senhor venha sobre as nossas vidas, para que nós tenhamos equilíbrio emocional para lidar com essas situações. Eu não posso ficar perdida no meio da minha situação difícil que eu estou enfrentando e nem deixar o meu emocional ser abalado, porque se o meu emocional for abalado, eu não serei a mesma e eu não vou conseguir manter o controle novamente. Nessas situações, nós devemos ter o nosso controle emocional, blindar a nossa família, tomarmos postura de guerreiras na presença de Deus, lutar pela guerra certa, para que haja a paz de Deus. O quanto você acredita no que você ora? Às vezes nós oramos e pedimos, e às vezes nós desistimos de orar e pedir,
porque nem a gente está acreditando na nossa própria oração. Não devemos desistir. Persista na oração. Insista. Há cascas de demônios que vão sair no jejum e oração. Há situações que o Senhor vai colocar você para você clamar mais, buscar mais, busque mais, ore mais, se necessário jejue, faça propósitos com o Senhor, mas tome novamente a sua postura e fique em pé, de pé, porque é de pé que você vai vencer esta batalha. Eu devo sim, muitas das vezes, me sentir pequena. Eu não posso me exaltar ao ponto de me orgulhar de todas essas coisas. Não. O meu orgulho está na presença de Deus, que Ele que guerreia a minha guerra e me dá a vitória no meio da luta. Não podemos deixar com que a nossa carência, a nossa falta de saber o que fazer, iremos ouvir pessoas que não estão na mesma direção, não está na mesma conexão, não sabe do que você passa, do que você vive, quantas renúncias você tem feito para estar ali de pé. E o diabo vem tentando sempre com uma rasteira nos derrubar. Devemos pedir sempre a direção certa no nosso Deus, que pode todas as coisas, que pode nos dar a direção certa. Temos que estar sempre bem alimentados na palavra, para que possamos dar alimento para aqueles que se encontram fracos, abatidos, deprimidos e sem saber o que fazer. Devemos estar cheias da palavra e do Espírito Santo de Deus, para que possamos estar cheias e levar isso às outras pessoas que estão necessitadas. Amém? Peguei uma frasezinha hoje que diz assim: vemos uma geração de jovens com a sua vida emocional destruída por buscar em pessoas um amor que só encontro em Jesus. O amor no qual muitas das vezes a gente tenta dar, tenta suprir, e a gente não sabe, não consegue suprir. Mas em Jesus nós encontraremos este amor. Em Jesus estes jovens vão encontrar este amor. Para isso nós temos que declarar este amor de Cristo. O amor que Deus teve por nós, pelas nossas vidas, que deu o seu Filho. Deus deu o seu Filho unigênito para morrer, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É com isso que nós devemos nos preocupar e ensinar os nossos filhos a se preocupar, com a vida eterna. Tudo aqui nessa terra é passageiro. Tudo. Tudo. Tem momentos que nós estamos lá em cima, tem momentos que nós estamos lá embaixo, mas tudo passa. O momento que estamos lá em cima passa, o momento que estamos lá embaixo também passa. Mas o amor do Senhor, Ele é eterno para nós. O amor do Senhor é quem nos sustenta. O amor do Senhor é quem nos ajuda a nos levantar todos os dias e sermos essas mulheres guerreiras na presença do nosso Deus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Até aqui o Senhor me deu. Amém, minhas amadas? Toda a honra seja dada ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos pedir esta tarde a direção do Senhor e a paz em meio a esse caos que às vezes nós mesmas causamos. Amém? Deus seja louvado.